Boa noite, meu nome é Vitor de Souza. Eu tenho feito uns estudos para tentar entender a evolução do número de casos de coronavírus e compartilhei com alguns amigos que gostaram do estudo e me recomendaram fazer um vídeo tentando explicar um pouquinho como é que isso está acontecendo aqui no Brasil. Nós estamos vendo quase todo dia a frase de que a evolução do número de casos segue uma função exponencial. Mas afinal de contas, o que é uma função exponencial? A função exponencial é uma das coisas mais bonitas e mais complicadas da natureza. Eu estou mostrando aqui para vocês uma função exponencial, um número de alguma coisa em função do tempo, e essa linha preta mostra como que esse número cresce. Essa é uma função exponencial do número, por exemplo, do número de casos de coronavírus em função do tempo em dias. Funções exponenciais existem de vários tipos. Aqui eu desenhei três funções exponenciais, uma em preto, uma em vermelho e uma em azul, cada uma delas com um crescimento mais rápido do que a outra. Vocês podem ver que a curva azul ela cresce muito mais rápido, em menos tempo ela alcança um número maior do que a curva vermelha. Todas elas são exponenciais, porém cada uma tem uma constante de crescimento diferente. Um dos artifícios que a gente faz para estudar melhor a função exponencial é, ao invés de estudá-la da forma mostrada no slide anterior, a gente procura linearizar essa função mostrando o logaritmo do número. Esse é um artifício matemático só para transformar uma função que cresce muito rápido numa função que cresce um pouco mais devagar. Quando a gente olha a função exponencial dessa maneira, a gente acaba perdendo a informação dos números pequenos que estão aqui, ó. Porque a exponencial cresce muito rápido, a gente vê só a parte do número grande. Quando a gente desenha ela assim, o logaritmo do número, o logaritmo é uma operação matemática, a gente consegue enxergar tanto a parte de poucos números quanto a parte de grandes números. Um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente faz o gráfico da função exponencial dessa maneira é que agora os números aqui estão representando o logaritmo dessa função. Então, por exemplo, o número igual a 1 representa 10 eventos, 10 casos. O número 2 representa 100 casos. Tomando esse cuidado da leitura, a gente consegue enxergar melhor a função exponencial quando a gente grafica ela assim. Então, quando a gente faz o gráfico do logaritmo do número em função do tempo, a função que era exponencial agora vira uma reta, mostrado aqui. Então, preste atenção que eu vou mostrar várias exponenciais e toda vez que aparecer uma reta num gráfico que é o logaritmo em função do tempo, vai ser uma exponencial. Aqui estão de novo as três exponenciais que eu tinha desenhado anteriormente, só que agora nesse gráfico que tem o logaritmo do número, então elas são três retas, cada uma delas crescendo mais rápido do que a outra. A que cresce mais devagar é a preta e a que cresce mais rápido é a azul. O número de casos de pessoas infectadas pelo coronavírus cresce exponencialmente. Vamos dar uma olhada num exemplo. Esse aqui é o número de casos registrados na Coreia do Sul em função do tempo em dias. Esses pontos foram medidos todos os dias a partir do primeiro caso que foi detectado na Coreia, e a gente vê que é sim uma função que cresce muito rápido, muito parecida com uma função exponencial, aquela que eu desenhei anteriormente. Mas se a gente faz o logaritmo do número desses eventos, a gente nota com mais evidência os números pequenos que estão mostrados aqui nessa primeira parte. E a gente vê que esse gráfico não é uma reta simples, igual eu tinha mostrado na linha anterior, quando eu transformava o número de eventos no logaritmo do número de eventos. A gente vê aqui toda uma composição de comportamentos que não podem ser descritos mais por uma reta só. Em particular, a gente vê essa primeira parte aqui desse crescimento, que não é, obviamente, uma reta, e depois outras regiões. Eu mostro aqui agora o gráfico inteiro da Coreia, que tem o logaritmo do número de eventos até o dia de hoje, desde o primeiro caso detectado, que é o 0 aqui, até o dia de hoje, passados 60 dias desde a primeira detecção. A gente pode notar de novo essa primeira região de poucos eventos, de poucos casos detectados, que tem uma flutuação muito grande, um sobe e desce desordenado. Desse dia para frente, aí sim a gente começa a ter
um comportamento que é exponencial, porque está mostrado aqui, ó, nesses pontos, uma linha reta. A partir desse dia, nós temos uma outra reta, mostrando um outro comportamento exponencial, uma outra função exponencial com uma taxa de crescimento diferente da primeira. Duas retas, duas exponenciais, depois uma outra curva que deixa de ser uma exponencial. Então, tentando responder a pergunta, primeiro vamos lembrar, é claro, que esses números aqui, só para ilustrar, refletem de novo. O número 1 reflete 10 casos de coronavírus, o número 2, 100 casos, o número 3, 1.000 casos e o número 4, 10 mil casos. Na Coreia do Sul foram então medidos, foram então detectados 10 mil pessoas com coronavírus. Vamos procurar entender então os diferentes estágios dessa curva. Essa primeira parte aqui, que é a parte de poucos casos registrados, menos do que 100 casos de coronavírus, o número 2 aqui mostra o número 100 de casos, a gente não tem um comportamento exponencial. Essa região é a região onde a doença está se instalando, quando os primeiros pacientes, as primeiras pessoas infectadas trazem a doença do exterior, até que ela se instala definitivamente e começa a se propagar dentro da população do país. Essa segunda região aqui é uma região exponencial, nós estamos vendo ali uma linha reta dentro dessa região vermelha, que é uma região onde a doença se expande livremente. Esse é um momento onde a população ainda não começou a tomar cuidado, onde as pessoas não estão alertas, a doença está começando, são menos de 100 casos que estão detectados. O alarme ainda não foi disparado, as pessoas estão se contagiando numa taxa muito alta, a doença se espalha, o número de eventos cresce rapidamente. Eu chamo essa parte aqui de um estágio de expansão livre, ela é sim uma exponencial porque é uma reta nesse gráfico do logaritmo pelo tempo. Depois a gente tem uma mudança para uma outra exponencial. Essa segunda exponencial é uma exponencial que cresce mais devagar. E eu chamo ela aqui então de um estágio de expansão contínua. Essa parte aqui é a parte onde a população já começa a tomar cuidado. A primeira parte de expansão livre assusta a população, que então começa a tomar cuidado. É um estágio onde as pessoas começam a lavar mais a mão, onde começam a evitar um pouco mais o contato social, então o crescimento passa a ser mais devagar, a exponencial muda. E por último, a gente tem uma última região, que é a região onde a quarentena é instalada, a quarentena começa a fazer efeito, e é uma região que de novo não é exponencial. Eu chamo essa região aqui de região de desaceleração, porque é a região da quarentena que dita o controle da expansão da doença. Então a resposta à pergunta se o número de casos de coronavírus é uma função exponencial depende do estágio. Nesse primeiro estágio não é uma exponencial, a doença está se instalando. Nesse segundo estágio de expansão livre, onde a doença não está nem um pouco controlada, é sim uma exponencial. Depois tem uma terceira região, onde é uma exponencial um pouco mais contida, é o que eu chamo de uma fase de expansão contida da doença. Essa parte aqui em amarelo é quando a população começa a tomar algum cuidado autoinduzido. E depois de algum tempo é implementada uma quarentena, ela começa a surgir efeito nessa última região que deixa de ser exponencial. Então, a expansão do número de casos de coronavírus só é exponencial nessa região vermelha e nessa região amarela. Ela não é exponencial na região azul, que é o começo da instalação, e depois que a quarentena começa a fazer efeito. Em qual estágio o Brasil está agora? O Brasil está mostrado aqui nesse gráfico, é o logaritmo do número de eventos de coronavírus detectados pelo Brasil, em função do número de dias, desde o primeiro caso que foi detectado. Esses dados são os dados do Ministério da Saúde, assim como os dados da Coreia são os dados da Organização Mundial de Saúde. Nós podemos identificar aqui já 3 fases no Brasil. A primeira fase, de novo em azul, a região de instalação, o estágio de instalação da doença, quando os primeiros pacientes trouxeram a doença do exterior. Um segundo estágio de expansão livre, que foi a primeira semana que a gente passou dos 100 casos.
e a população ainda não estava tomando nenhum cuidado, os governantes ainda não tinham implementado nenhuma regra. Nós já tivemos uma transição, vejam que a gente muda de uma exponencial para uma segunda exponencial. Essa segunda exponencial ela é induzida por um cuidado da população que há 15 dias atrás começou a se assustar e começou a lavar as mãos e a evitar um pouco sair de casa. Mas nós ainda não temos uma transição para a terceira região desacelerada. Nós ainda estamos dentro de um contexto de uma expansão contida. Como vai evoluir o número de casos do Brasil daqui para frente? O último ponto que eu mostrei naquele gráfico era o dia de hoje, dia 28 de março. Para a gente entender como é que vai evoluir, a gente procura olhar os outros países e traçar um modelo que descreve os outros países e aí aplicar para a evolução do Brasil. Então aqui eu estou mostrando de novo o logaritmo do número de eventos em função do tempo para 3 países. Um país que é um exemplo onde a doença não foi controlada rapidamente, a Itália. A Itália mostra essa primeira região de expansão livre, uma primeira exponencial muito forte, depois uma segunda região de expansão contida, uma segunda exponencial mais lenta, e depois uma outra curva que não é mais exponencial quando começou a desacelerar os números de casos na Itália. O Brasil, como eu já falei, ainda encontra na segunda fase de expansão contida. E a Coreia do Sul, como a gente já analisou, teve essa primeira fase de expansão acelerada, uma segunda fase de expansão contida e uma terceira fase de uma expansão desacelerada. Para a gente conseguir prever como é que vai evoluir o número de casos no Brasil, nós temos que conseguir descrever a região de desaceleração de outros países como a Itália e a região de desaceleração da Coreia. Essa parte que não é exponencial não tem uma descrição muito simples. Eu estudei um pouco qual é a forma funcional dessa parte que não é exponencial. Ela não é muito simples, mas eu consegui descrever ela, como eu mostro aqui nesse gráfico, por um polinômio de grau 3 do logaritmo. Não se assuste com isso, é uma função, é só um nome complicado, mas eu consegui descrever, encontrar qualquer função que eu consigo colocar para descrever essa terceira região de desaceleração da Itália e essa terceira região de desaceleração da Coreia. Como eu encontrei qual é essa função, agora a gente pode copiar essas funções dessas partes de desaceleração para dar continuidade ao gráfico do Brasil. Então eu vou fazer um deslocamento dessa região da Itália para o Brasil e dessa região da Coreia para o Brasil. Assim a gente pode prever a evolução do número de casos para os próximos dias. Então, de novo, esse último ponto verde aqui é o dia 28 de março. Aqui está de novo o logaritmo do número de eventos em função do tempo, do logaritmo do número de casos de coronavírus que foram detectados no Brasil. Essa linha tracejada mostra como a gente evoluiria no número de casos caso a nossa progressão seja da Coreia. Lembrando que a Coreia é um país que implementou uma quarentena muito forte. Essa linha tracejada azul mostra como o número de casos no Brasil vai evoluir se a gente implementar uma quarentena fraca, do jeito que a Itália implementou. Muito provavelmente, o Brasil vai estar entre a Coreia e a Itália. Foi por isso que eu escolhi esses 2 países, que são, de novo, exemplos de sucesso e de completo insucesso no controle da doença. Lembrando de novo, nós estamos falando de muitos casos, não se iludam pelos números pequenos nessa escala aqui do logaritmo. Então, o número 4 aqui representa 10 mil casos e o número 5 aqui representa 100 mil casos. A Itália já passou de 100 mil casos confirmados de coronavírus. A Coreia não chegou a 10 mil casos de coronavírus. Então, a diferença entre os 2 cenários que o Brasil pode seguir é da ordem de 90 mil casos de coronavírus confirmados. É uma diferença muito grande, apesar de nesse gráfico do logaritmo ela ser representada apenas por uma mudança do logaritmo de 1, vai de 4 para 5. Então essa diferença já é muito assustadora e a gente deve tentar ficar o mais próximo da evolução
da Coreia, que foi a de uma quarentena muito dura implementada. Antes de traçar mais cenários, a gente precisa entender mais uma coisa. Quanto tempo demora para uma ação pessoal ou para uma decisão governamental se revelar nesses gráficos? A resposta simples para essa pergunta é da ordem de 7 dias. Vamos considerar o seguinte exemplo. Uma pessoa que é infectada hoje, por acidente, saiu de casa, foi no supermercado, teve contato com alguém que tem a doença e foi infectada hoje. Ela vai demorar alguns dias, da ordem de 3 ou 4 dias, para manifestar os sintomas. Pode ser até muito mais. Estou falando aqui de um número médio do que se vê acontecendo. Depois desses 3 dias que ela vai demorar para manifestar o sintoma, ela vai procurar uma ajuda médica, provavelmente no 4º dia, vai fazer o exame no 5º dia e vai ter uma resposta no 7º dia. Então a decisão da pessoa de sair de casa hoje só vai aparecer computada como um caso de coronavírus 7 dias depois naquele gráfico. É a mesma coisa para as decisões governamentais. Quando um governante decide fechar a escola da sua cidade ou do seu país, ou do seu estado, por exemplo, essa decisão só vai se manifestar daqui 7 dias naquele gráfico, da ordem de 7 dias. Então a gente precisa entender que quando a gente olha para esse gráfico, nós estamos vendo o passado, na verdade. Nós estamos vendo o número de pessoas que foram contagiadas há 7 dias atrás e que hoje estão entrando nesse gráfico. Os gráficos estão atrasados em pelo menos uma semana da situação real de contágio da população. O número de casos amanhã foi definido há 7 dias atrás. Então qualquer ação pessoal ou decisão governamental que for implementada hoje só vai aparecer daqui 7 dias. Se isso for entendido, vamos traçar cenários de decisões que podem ser tomadas amanhã. Por exemplo, eu tinha mostrado para vocês a evolução do Brasil para o caso da Coreia. Se amanhã a quarentena for suspensa e todo mundo sair na rua de novo e a vida voltar a ser ao normal, qual que vai ser a evolução a partir de 7 dias? Ou seja, a decisão é tomada amanhã e ela começa a se manifestar 7 dias depois. Essa linha preta cheia mostra o que iria acontecer caso a quarentena for completamente suspensa amanhã. Eu calculei essa linha preta pegando a evolução da Coreia até os 7 dias e depois copiando a parte de expansão livre do Brasil, que eu já sei como se comporta. Essa função aqui de expansão livre foi transposta para esse ponto aqui, dando então, a partir desse ponto, qual seria a evolução do número de casos se a gente saísse de um cenário onde o Brasil evolui como a Coreia e suspendesse amanhã a quarentena, ou seja, Coreia mais expansão livre a partir desse dia. Eu também posso pensar numa suspensão parcial da quarentena. Como é que seria uma suspensão parcial da quarentena? A gente toma algum cuidado, mas não fica com um contato social totalmente restringido como nós estamos, a maioria de nós está hoje. Esse estágio de quarentena leve é o estágio de expansão contida. É essa linha aqui que a gente já sabe como se comporta. Então eu posso pegar ela e copiar ela a partir desse mesmo ponto. Então, se amanhã a quarentena for diminuída em intensidade, mas não cancelada totalmente, daqui 7 dias, se a gente estiver seguindo a Coreia do Sul, nós vamos ter uma expansão mostrada pela linha tracejada, que é o quadro Coreia mais expansão contida. Eu fiz a mesma coisa para o cenário pior, em que a gente estivesse seguindo a expansão da Itália. E copiei, de novo, a Itália mais expansão livre e a Itália mais expansão contida. Eles estão mostradas aqui por essa linha azul cheia e por essa linha azul tracejada. Então nós temos aqui agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários que mostram a possível evolução dos casos de coronavírus no país. O primeiro e melhor deles é aquele em que a gente mantém uma quarentena tão dura quanto a da Coreia do Sul.
O segundo caso é o caso onde a gente mantém uma quarentena até amanhã. Amanhã a gente suspende a quarentena e passa para uma quarentena mais leve. É essa linha tracejada preta. Nós temos um terceiro caso aqui que mostra a gente está em quarentena, suspende a quarentena amanhã e passa para uma quarentena totalmente suspensa, sem nenhuma restrição. A gente vai subir de acordo com essa linha preta cheia. Nós temos um quinto caso que a gente vai seguindo a Itália e aí a gente suspende a quarentena para uma quarentena mais leve. E a gente tem um último caso em que a gente suspende a quarentena amanhã, segue a Itália e passa para uma vida normal, sem nenhum tipo de quarentena. De novo, a diferença entre o melhor e o pior caso é muito grande. E nós temos que nos perguntar qual desses cenários é catastrófico e qual deles a gente quer seguir. Qual é catastrófico depende um pouco de duas questões. Quantas pessoas a gente consegue atender nos hospitais? Estima-se que existem em torno de 65 mil respiradores nos hospitais brasileiros. E estima-se que da ordem de 25% dos infectados vão precisar de respirador. Essa é a primeira pergunta que a gente tem que levar em conta. Se a gente tem 65 mil respiradores e 25% dos infectados precisam de respiradores, nós não podemos ter mais do que 260 infectados no Brasil, 260 mil infectados no Brasil, porque 25% de 260 é exatamente os 65 mil respiradores que nós vamos ter cuidado para atender as pessoas nos hospitais. A outra pergunta que é importante é quantas das pessoas infectadas estão sendo realmente computadas nessas curvas. Porque se a gente estiver deixando de contar algumas pessoas, então nós vamos ter que levar essa falta de pessoas em conta naquela curva. Eu desenhei esses cenários aqui. Então, supõe que nós estamos contando todo mundo que está infectado, 100% dos casos computados. Nós poderíamos subir até atingir os 260 mil casos que está mostrado aqui por essa região vermelha. O logaritmo de 260 mil é 5,4. Então, até alcançar essa linha vermelha, a gente estaria conseguindo atender todos os que precisariam de respiradores nos hospitais brasileiros. Essa conta supõe que os respiradores estão espalhados uniformemente no país todo, que não é verdade. Algumas regiões têm menos respiradores e outras têm mais. De qualquer forma, só lá para o 25º dia, ou seja, 14 dias depois de hoje, é que a gente ia, nesses dois piores cenários, chegar no caso em que a gente ia precisar de respirador e não iam ter respiradores atendidos. Nós não queremos deixar ninguém morrer por falta de respirador, então esses dois cenários aqui não podem acontecer, que são os cenários da Itália com quarentena liberada amanhã e da Coreia com quarentena liberada amanhã. Em outras palavras, a quarentena não pode ser liberada em nenhuma circunstância, porque senão em 15 dias pessoas vão morrer sem respiradores. Mesmo no caso mais otimista de que a gente está conseguindo computar todos os infectados, o que é muito pouco provável de estar acontecendo. Se nós estivermos computando só 15% dos infectados, ou seja, se 15% dos infectados não fazem o exame, ficam em casa e são curados sem perceber a doença, se 85% deles só são computados, então já tem mais outros dois cenários que estão mostrados aqui por essas linhas aqui, que nós não podemos alcançar. Nesses dois cenários que correspondem então ao cenário da Itália, com a suspensão de uma quarentena só de maneira leve, ou da Itália como normal, já ultrapassariam esse limite de número de respiradores em alguma coisa como 10 dias a partir de hoje. É muito provável que o número de pessoas que não estão computadas é menor do que 85%. Então, esse cenário aqui também não é um cenário muito bom. E se a gente estiver computando só 75% dos casos dos infectados,
a gente também tem um problema com esse cenário aqui, que já em menos de 10 dias vão faltar respiradores para as pessoas que estiverem doentes. E se a gente estiver computando só 30% dos casos, de qualquer maneira, no melhor das circunstâncias, vão faltar respiradores. A mensagem que eu acho que a gente pode ter certeza absoluta sobre esses gráficos aqui é que os dois cenários de remoção completa da quarentena não podem acontecer em hipótese alguma. Ou seja, não pode deixar de ficar em quarentena, porque senão daqui 15 dias, no máximo, vão faltar respiradores para as pessoas. Se a gente estiver computando menos do que o total, o que é muito provável, isso acontece muito antes e em outros cenários. Nos cenários de quarentena leve, a gente só não entraria num colapso do sistema, a gente só não entraria na situação em que pessoas vão morrer por falta de respirador, se a gente estiver seguindo a melhor das opções, que é o caso de quarentena muito rígida, tal como é imposto pela Coreia. Se a gente seguir o exemplo da Coreia, nós podemos estar computando só 30% dos casos, que a gente ainda assim consegue atender quem precisar de ajuda médica. Por enquanto é isso, espero que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho sobre a exponencial, como ela funciona e qual a maneira de se computar a evolução do número de casos corretamente aqui no Brasil.